Deus colocou no meu coração. Na verdade, faz alguns dias que eu tenho sentido no meu espírito e escutado essa palavra chamada travessia. Há muito tempo eu tenho uma impressão no meu espírito sobre essa palavra. Eu comecei a meditar, a mergulhar, tentar entender aquilo que Deus queria falar comigo, e Ele me levou a um texto. Então eu queria que você me desse de presente aqui a sua atenção nessa manhã. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Se você trouxe a tua Bíblia, abra comigo nesse texto. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo de número 22. O Senhor vai nos levar a um tempo de profundidade aqui essa manhã, e eu tenho certeza que nós sairemos daqui impactados com aquilo que Deus tem para nós. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo de número 22. Se você achou, diga glória a Deus. Diz assim um texto: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho, e veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Versículo 26. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Versículo 29. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. E você diz amém, aleluia. Sabe, esse texto é um texto muito poderoso. Como eu disse, existe uma palavra no meu espírito sobre travessia. Eu quero mergulhar você nesse entendimento, porque todos os momentos de travessia na Bíblia foram momentos que nos ensinam algumas coisas. Todos nós enfrentamos momentos de travessia. Biblicamente também é dessa mesma forma. Eu queria que você entendesse que sempre antes de uma grande vitória, sempre você vai passar por uma grande travessia. Sempre que você está perto de romper algo grande na sua vida, sempre que você está perto de receber uma grande vitória, você sempre vai passar por essa grande travessia. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 21, diz que o povo está diante do Mar Vermelho, e agora Deus levou eles para uma travessia para o povo de Israel passar. Josué capítulo 3, versículo 15 diz que agora o povo está no Rio Jordão, e Deus estabeleceu uma travessia para que eles pudessem conquistar a terra prometida. E agora o texto que nós lemos, Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22, o Val de Jaboque foi uma travessia na alteração do caráter e da identidade de Jacó. Esse texto é muito poderoso, porque eu estou te dando citações bíblicas desde Êxodo, Josué, Gênesis, até em João 19:30. Jesus, ele atravessou o Calvário para trazer uma travessia, uma redenção para toda a humanidade. Todos os momentos que antecedem uma glória, uma vitória, existe uma travessia, um processo, e todos nós vamos passar por essas travessias na vida. E eu queria que você entendesse. Talvez você se pergunta: pastor, por que será que é tão difícil? Por que será que é tão difícil essas travessias da vida? Por que será que é tão difícil? Porque, irmãos, aprenda algo: toda travessia vai exigir de nós coragem para deixar algo para trás e avançar em direção àquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus está nos levando para um novo tempo, e às vezes você vai ter que deixar um pecado, um hábito, você vai ter que abrir mão de uma mentalidade, de um ciclo. Você vai precisar de coragem para enfrentar com fé e abraçar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, aprenda algo: toda mudança, ela gera desconforto. Não existe mudança sem desconforto. O texto diz que Jacó agora lutou com Deus, e de lutar com Deus ele foi transformado. Toda transformação vai gerar em nós um encontro com a presença do Criador. Hoje eu quero liberar essa palavra para você, e isso foi o que Deus falou comigo. Nós vamos mergulhar nesse entendimento, que não existe uma nova estação sem uma travessia, e toda travessia existe uma renúncia. Se você não atravessar o seu Jaboque hoje, você vai permanecer no mesmo lugar para sempre. Mas Deus está liberando algo fresco aqui nessa manhã. Deus está liberando algo tão
tão poderoso que nesse momento você não vai permanecer do jeito que você está, porque tem uma travessia, tem um outro lado, tem uma terra prometida, tem uma nova estação. Você não está pegando o que Deus está dizendo para nós aqui essa manhã? Tem uma travessia para uma nova estação e um novo tempo. Quem recebe essa palavra aqui nessa manhã? Sabe, eu quero aplicar algumas lições que eu aprendi nesse texto. E uma das lições é que eu queria que você entendesse o porquê será que Jacó agora teve que atravessar o Val de Jaboque. A Bíblia diz que por 20 anos Jacó está fugindo do seu irmão Esaú. Você conhece a história, eu já ministrei isso aqui na Carral, mas o texto é muito claro, porque agora Jacó ele decide voltar para casa. Na verdade, Deus colocou isso para que ele tinha que voltar para casa. Quem não conhece a história, Jacó usurpou a primogenitura do seu irmão, trocando por um prato de lentilha. Agora Jacó ele usou da sua malandragem. Você conhece o texto? Ele entrega um prato de lentilha para ludibriar o irmão, roubando o quê? A sua primogenitura, roubando a sua bênção. E o texto, eu sou muito apaixonado porque tem muitos segredos nesse texto. E a Bíblia diz em Gênesis 27 que quando Esaú descobre o que Jacó fez, fica revoltado. E Esaú era perito em caça, irmãos. Esaú tinha muita coisa, muita flecha, muita coisa para matar o teu irmão. E agora a Bíblia diz que Jacó foge com medo. Medo do irmão, ele foge com medo. E essa é a verdade. 20 anos depois, agora Deus manda Jacó voltar, porque existe pendências que uma hora você vai ter que voltar para resolver. Existe pendência que não é porque você aceitou Jesus, se batizou, que você não vai ter que resolver. Irmão, escuta isso. Tem momentos que você tem que colocar o pingo no i. Tem momentos que você tem que acertar o que você precisa acertar. Deus está falando com alguém nessa manhã. Tem momentos que você vai ter que voltar para resolver o que está pendente. Eu vou de novo, tem momentos que você vai ter que voltar para resolver o que está pendente. Ah, mas eu aceitei Jesus, eu fui perdoado, sim. Você foi batizado, eu creio na mudança. Mas existem lugares que nós vamos ter que voltar para resolver o que está pendente. Quem sabe que Deus está falando aqui essa manhã? Agora, Deus queria ensinar algo para Jacó, e eu queria que você mergulhasse comigo nesse entendimento. Deus queria ensinar algo para Jacó, que antes de Jacó enfrentar Esaú, seu irmão, primeiro ele teria que enfrentar a si mesmo. E essa é a maior batalha, porque ele está preocupado com a questão, a pendência do irmão. Ele está preocupado com isso, mas Deus queria ensinar algo para Jacó, que antes de enfrentar Esaú, ele tinha que enfrentar a si mesmo. A luta mais difícil não seria com seu irmão. A luta mais difícil é lidar com a gente. A luta mais difícil é lidar com a nossa mentalidade. A luta mais difícil é lidar conosco. Antes de Deus fazer você atravessar o Vale de Jaboque e seguir viagem, Ele tem que ter um encontro com Deus. E eu tenho uma palavra para você essa manhã. Antes de Deus mudar a sua vida, primeiro Ele vai mudar você. Eu vou de novo, antes de Deus mudar a nossa vida, Carral, primeiro Ele vai mudar quem nós somos. Primeiro Ele vai mudar o nosso coração. Antes de Deus transformar a nossa história, isso é palavra profética, quem crê recebe. Antes de Deus mudar a nossa história, primeiro Ele vai mudar o nosso coração. Ele vai mudar a sua essência. Ele vai mudar o seu caráter. Ele vai mudar a sua personalidade. Hoje Deus tem um encontro Peniel aqui, face a face com a glória de Jesus. Quem pode receber essa palavra? Sabe o que eu aprendo com esse texto? É que Jaboque é lugar de luta. Observe o texto, Gênesis 32, versículo 24. Olha o que está escrito. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Imagina essa cena comigo agora. Jacó está no deserto, o anjo vem, luta com Jacó. Jacó segura o anjo, como diz aquela canção pentecostal. Ele segura o anjo percebe que não podia dominá-lo, então ele resolve tocar na articulação da sua coxa. E tocando na articulação da sua coxa, ele marca, ele fere Jacó enquanto eles lutavam. Mas a palavra que se destaca nesse texto, no versículo 24, a palavra é luta. Repita comigo, luta. Aí você fala assim, pastor, não fala isso não, irmão, pelo amor de Jesus. É só luta. A palavra que marca esse versículo é luta, porque foi um confronto de madrugada. A Bíblia diz que ele lutou até o amanhecer, e sozinho. Foi uma luta, uma guerra, ele lutou contra o anjo. Aqui, na verdade, na teologia fala que é uma teofania. Alguns falam que era o próprio Cristo lutando ali com Jacó. Eu não sei, mas eu gosto dessa ideia. Era Jacó brigando com Jesus, pedindo para ser transformado, pedindo para ser mudado o seu nome, a sua identidade. Porque, irmãos, isso é muito forte. A vida de Jacó sempre foi uma luta.
A vida de Jacó sempre foi uma luta desde o ventre da mãe. A Bíblia diz isso, que desde o ventre da mãe ele está lutando com o seu irmão. Duas nações se dividiam entre o ventre da mãe, e ele já estava lutando ali para sair primeiro. Ele já estava lutando com a sua mãe, debaixo dessa guerra, debaixo dessa luta. A vida de Jacó sempre foi uma guerra. Jacó lutou pela sua primogenitura. Jacó agora, ele luta com Labão, seu tio, para conquistar o seu espaço. Jacó, ele está lutando para ser transformado. Uma das coisas que Jacó teve que lutar com o seu passado. Ele teve que lutar com o seu passado. Ele teve que lutar para ser transformado. Jacó sempre lutou. A vida de Jacó sempre foi uma luta. E quando eu falo da vida de Jacó, eu estou falando da sua. Uma vida que sempre é uma luta. Está numa luta para ser um pai melhor, está numa luta para ser uma mãe melhor, está numa luta para ser um amigo melhor, para ser um filho melhor, para ser um discípulo melhor, está numa luta para organizar a vida financeira, está numa luta para resolver a sua questão emocional, está numa luta para crescer espiritualmente. É uma luta nas finanças, nas emoções. A sua vida sempre é uma luta. Estamos em um ringue, irmãos, e escuta isso, um ringue de guerra. E se você não lutar, você não vai construir a sua história. Mas no Vale de Jaboque, agora Jacó tem um encontro com a presença de Deus. E é isso que eu quero que você entenda, que essa manhã não é apenas mais um culto que você veio aqui para sair da mesma forma, mas essa manhã Deus me trouxe como profeta dele para dizer para você que essa luta, quando tem um encontro com a presença, tem transformação. Essa luta, quando você encontra a glória, você é mudado. Essa luta, quando você está diante da face do Senhor, tem transformação. Quem crê que tem transformação aqui nessa manhã? Em Jaboque agora Jacó teve que enfrentar a maior luta de todas, a luta com Deus e contra ele mesmo. Anota essa frase, irmãos. Isso é algo que Deus falou comigo essa manhã. A maior luta é contra quem somos sem a presença de Deus. Essa é a nossa maior luta, da versão que nós somos sem a presença de Deus. E isso é luta, porque Jacó, ele sempre tentou resolver as coisas do seu jeito. Jacó sempre tentou dar um jeitinho, manipulando, mentindo, trapaceando. Mas em Jaboque agora ele precisa fazer uma coisa: se render. Meu Deus, Deus está falando conosco aqui. Em Jaboque agora ele precisa se render. Paulo diz aos Romanos, na carta de Romanos, capítulo 7, verso 19, que ele está dizendo assim: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu acabo cometendo. Ó miserável homem que sou. A nossa maior guerra não é contra o diabo foi vencido na cruz do Calvário. A nossa maior guerra é contra nós mesmos. Mas hoje eu quero que você entenda que quando você se rende, o céu se manifesta sobre a sua vida. Quando você se rende, algo começa a acontecer. Deus tem um encontro para cada um de nós aqui essa manhã. Quem pode exaltar Jesus nesse lugar? Aleluia! E eu quero que você entenda isso, que a luta contra nós mesmos acontece em 3 áreas. Quantas áreas? 3 áreas. Eu queria que você pegasse isso no teu espírito. A primeira luta que nós travamos é na nossa mente. A gente é travado nas nossas emoções, somos inseguros, temos traumas, temos crenças. Essa é a primeira luta. A segunda luta é contra o mundo. Hoje nós estamos vivendo em um sistema totalmente longe de Deus. Estamos vivendo em um sistema totalmente afastado da presença. Então a primeira luta é na mente. A segunda luta é contra o mundo, que se afastou da presença. E a nossa terceira luta é contra o nosso adversário, porque sempre o diabo vai querer te mandar preso no seu passado. Mas eu quero te falar uma coisa, irmãos. O diabo te chama pelo teu pecado, o diabo te chama pelo teu trauma, o diabo te chama pelo seu passado. Mas Deus te chama pelo teu nome, pelo seu propósito, pela sua cura, pela sua transformação. Levanta a sua mão mais alto que você pode, porque você não vai ficar preso no passado. Eu estou sentindo a glória do Altíssimo. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nesse lugar. O diabo quer te mandar preso no passado, mas hoje tem libertação e restauração aqui nessa manhã. Quem pode exaltar Jesus nesse lugar? E tem uma coisa que eu preciso que você receba isso com amor. Deus não pode transformar quem nós fingimos ser. Deus só transforma quem realmente nós somos. Eu vou repetir: Deus não pode transformar quem você finge ser.
Deus só pode transformar quem realmente nós somos. A maior batalha da nossa vida não será contra o diabo, mas será contra o nosso próprio eu. Se você não lutar contra o seu velho eu continuará dominando a sua vida. A nossa vida é uma grande luta. Jacó constrói a sua vida diante de luta, mas a maior luta que ele está vivendo é contra ele mesmo. E a segunda coisa que o texto nos ensina é que Jaboque é um lugar de esvaziamento. Olha o que está escrito em Gênesis 32, verso 22. Naquela noite, Jacó levantou-se e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro ou o rio, fez passar também tudo o que possuía. Versículo 24. E Jacó ficou sozinho. Vamos repetir isso juntos? E Jacó ficou sozinho. Mais uma vez. E Jacó. Eu queria que você pegasse esse versículo, porque isso é revelação daquilo que nós estamos construindo hoje. A Bíblia diz que Jacó mandou todo mundo ir à frente. Passa a esposa, passa os filhos, passa os servos, passa os gados. Colocou todo mundo à frente. Ele mandou todo mundo à frente. Quando eles atravessaram o rio, Jacó ficou sozinho naquele lugar. Jacó fica sozinho. A Bíblia diz isso, Jacó ficou sozinho. E naquele lugar, sozinho, ele vai entender a importância de estar sozinho com Deus. Naquele lugar ele vai entender a importância de estar sozinho com Deus. Eu vi uma frase esses dias que eu achei essa frase poderosa. Porque a frase dizia assim: o silêncio revela o barulho que esconde. O silêncio revela o barulho que esconde. Eu lembrei de um versículo, Salmos 46, versículo 10, que diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou. Aleluia. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Às vezes o barulho que nos cerca esconde o que de fato precisa ser mudado em nós. Quando todo mundo foi, ele fica sozinho. E no silêncio ele entende a importância de estar com Deus. Irmãos, aprenda algo aqui, presta atenção nisso. Existem muitos barulhos, muitas vozes, pessoas falando, rede social, mídia, morango do amor é do demônio, é de Deus. O que está acontecendo? Eu como ou não como? Meu Deus, irmãos, é uma luta, toda hora é muita informação. É anticristo, é apocalipse, é guerra, é PT, é Lula, vai acabar, é guerra. Você está cheio de informação, está sendo bombardeado, a sua mente está sendo bombardeada. É uma luta grande, mas quando tudo silencia, a voz de Deus fica clara. Eu vou de novo. Quando tudo silencia, a voz de Deus fica clara. Sabe a instrução de Jesus para nós em Mateus capítulo 6, verso 6? Entra no seu quarto, fecha a sua porta, tira celular, tira barulho, tira televisão, que o Pai que te vê em secreto te honrará em público. Ei, é uma semana de você silenciar o barulho externo, fechar a porta, desligar celular, desligar o celular um pouco, dizer: Senhor, eu quero ouvir a sua voz, porque quando silencia, a sua voz fica clara. Na caverna, Elias está esperando a voz de Deus no terremoto, Elias está esperando a voz de Deus no fogo, mas a Bíblia diz que quando tudo silenciou, a Bíblia diz que um vento, a presença pairou sobre o lugar. Quando Jesus entra no lugar, não tem barulho. Quando ele chega, tudo silencia. Irmãos, eu não tenho medo do silêncio, porque o silêncio aperfeiçoa a voz de Deus em mim. O silêncio aperfeiçoa algo que precisa ser mudado. E nessa manhã, Deus está trazendo um vento, a calmaria das águas. Ele vai silenciar algumas almas agitadas aqui. Ele vai silenciar algumas almas agitadas aqui. Está recebendo muito barulho, muita informação, mas agora Ele está dizendo: o barulho não vai me impedir de ouvir o que Deus tem para falar comigo. Uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus é que na solitude, é onde acontece a verdadeira transformação. É na solitude, é no silêncio, é no deserto, é no banheiro sozinho, é no quarto, é dirigindo você e Ele, onde não tem louvor, não tem palavra, não tem pregação, mas tem um Espírito pairando sobre o seu coração. É no silêncio que Deus está falando conosco. Levanta as suas mãos um pouco, fecha os seus olhos.
Estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou sentindo Deus aliviando toda a alma agitada. Toda a alma agitada. Toda a alma agitada está sendo silenciada agora dentro de você. Eu profetizo agora a calmaria da presença de Jesus. Com seus olhos fechados você vai sentir uma paz. No silêncio Deus fala. No silêncio Deus se manifesta. Solitude é o que você precisa aprender nesses dias. Solitude é diferente de solidão. Porque solitude é você estar bem com você mesmo. Solidão é você se sentir sozinho e abandonado mesmo com tanta gente à sua volta. Mas Deus está levando nós aqui a Carral a um tempo de solitude. Há um tempo de silenciar o barulho externo e conectar com a voz interna daquilo que Deus tem para cada um de nós. Nessa semana, escuta o que eu vou te dizer. Deus vai silenciar alguns barulhos que estão te roubando a sua intimidade. Eu vou declarar isso mais uma vez. Nessa semana, Deus vai silenciar barulho na sua mente que está impedindo você de ouvir a voz de Deus. Quem recebe essa palavra aqui hoje? Todo mundo foi e Jacó fica. E é justamente isso, quando a família não está, a esposa não está, ele fica sozinho nesse momento de solitude. A Bíblia diz que quando Jacó fica só, Deus se apresenta. Eu vou de novo, quando Jacó fica só, a Bíblia diz que agora Deus se apresenta. E Deus apresenta dizendo uma coisa: eu vou mudar a sua vida. Deus se apresenta dizendo algo: eu vou mudar a sua história. Eu estou sentindo Deus aqui hoje. Deus se apresenta dizendo: eu vou mudar a sua vida. Deus transforma na sua intimidade, não é na multidão. Eu vou de novo. Deus nos transforma é na nossa intimidade. Escuta o que eu vou te falar. Aqui Deus está visitando, mas aonde Ele mora é em você. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus habita em você. Aqui Deus fala, mas o quarto Deus se revela. Eu vou de novo. Aqui Deus fala, mas o quarto Ele se revela. Aqui Deus visita, mas em você Deus habita. Eu queria que você pegasse isso, porque Deus não está aqui quando tudo está fechado, não tem ninguém aqui. Deus não está. Mas quando você chegou, quando o primeiro crente chegou aqui, a presença de Deus chegou. Porque Deus habita nos corações quebrantados. Deus habita em homens e mulheres improváveis. Deus habita no meio do teu povo. Será que você pode levantar a sua mão e exaltar Jesus nesse lugar? Elias ouviu no silêncio da caverna a voz de Deus. Jacó mandou sua esposa e filhos ir à frente, que aí sim ele estava vivendo um esvaziamento. Eu vou repetir isso: Jaboque é lugar de transformação. O anjo chega para Jacó e pergunta: qual o seu nome? Será que Deus não sabia o nome de Jacó, irmãos? Ele sabia, mas ele pergunta: qual é o seu nome? E a Bíblia diz que ele disse: Jacó. É esse mesmo. Enganador, trapaceiro, aquele que compra e não paga, aquele que tem problema com a carne, com a sua identidade, aquele que tem problema. Esse sou eu, esse sou eu. Você quer ouvir quem eu sou? Jacó, esse é meu nome. Eu fugi desse nome a vida inteira, mas agora no encontro face a face eu preciso reconhecer as minhas mazelas. Eu preciso reconhecer quem eu sou. A pergunta é essa: Deus sabia quem ele era, mas Jacó precisava reconhecer primeiro quem ele era. Isso é forte, porque Deus só pode transformar aqueles que reconhecem a sua verdadeira condição. Hoje ele está dizendo: ei, eu sou Jacó, trapaceiro, mentiroso, eu sou Jacó. Mas Deus está dizendo: eu vou abençoar a sua vida, porque você foi sincero. Levanta a sua mão hoje. Deus não abençoa identidades falsas. Deus não abençoa quem finge ser algo que não é. Escuta, Deus não abençoa máscaras. Deus não abençoa pessoas que não vivem a verdade, mas Deus abençoa os verdadeiros. Oh, Deus abençoa os arrependidos. Eu sou Jacó, enganador, eu sou esse cara enrolado. Legal, agora você reconheceu. E por reconhecer, hoje eu tenho mudança para a sua vida. E por reconhecer, hoje eu tenho transformação para a sua história. Onde estão os que vão reconhecer as suas mazelas aqui essa manhã? Se tiver crente que reconhece, vai ter um encontro face a face aqui nesse lugar. Levanta a sua mão para o alto e glorifica o nome de Jesus. Deixa Deus mudar você. Que bom que você sabe que é Jacó. Por saber que é Jacó, agora você terá o seu nome mudado. E aprenda isso: nome na Bíblia representa identidade e destino. Identidade fala de quem nós somos e destino fala para onde nós iremos. Na Bíblia todo nome aponta para isso: identidade e destino.
Identidade é quem você é e destino é para onde você está indo. Você conhece, a Bíblia dá muitos exemplos sobre isso. De Abraão, o nome dele foi transformado para Abraão, agora é pai de multidões. Antes era estéril, mas agora é pai de multidões. Antes, agora Simão era um nome comum. Agora, ei, você não é Simão, tu és Pedro. Pedra, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, porque quando Deus transforma, Ele muda o seu nome, muda seu destino, muda a sua história. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Será que você pode exaltar Jesus? Deus muda a sua identidade hoje. Deus está dizendo nessa manhã: esqueça o seu passado e comece a olhar para frente. Eu vou mudar a sua vida essa manhã. Em Jaboque, as máscaras caem. Jacó entrou em Jaboque de uma forma e saiu de outra. Jacó entrou fugindo e saiu agora enfrentando. Jacó entrou em Jaboque sozinho e agora está saindo com Deus. Jacó entrou nessa manhã enganador e saiu príncipe de Deus. Ei, levanta a sua mão. Jacó entrou em Jaboque dependendo de si, mas agora saiu de Jaboque dependente totalmente da graça, da glória. Ei, Jacó entrou em Jaboque cheio de orgulho, cheio de prepotência, mas em Jaboque Deus abate orgulhoso, Deus abate soberbo. Saiu humilde, entrou preso no passado e saiu livre para o seu futuro. Levanta suas mãos. Jacó entrou em Jaboque ansioso e saiu cheio de paz. Jacó entrou sem destino e saiu com propósito. Moisés entrou no deserto como fugitivo e saiu do deserto libertador de Israel. Ana entrou no templo mãe estéril, mas agora saiu do templo mãe de profeta. Oh, Paulo entrou como perseguidor e de perseguidor, depois da travessia, virou apóstolo. Nessa manhã Deus te trouxe aqui. Chegou de um jeito, mas Deus tem uma travessia. Deus tem uma travessia. Oh, levanta suas mãos. Hoje é uma manhã de mudança. Hoje é uma manhã de transformação. Levanta suas mãos. Remadaê, oremas, Jaboque, 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 Jaboque. Olha Deus mudando, olha Deus mudando, olha Deus mudando. Levanta suas mãos, face a face, encontro com Deus. Quem passa por Jaboque, quem passa por Jaboque pode até mancar, mas jamais sairá sem propósito. Quem passa por Jaboque pode até mancar, mas jamais sairá sem propósito. Levanta suas mãos e exalte o nome de Jesus. E vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Levanta suas mãos, declare. E vai ser difícil, eu sei, largar tudo, mas eu sei, oh, você estará ao meu lado, te segurando, te assegurando, tudo vai ficar bem. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão. Levanta as suas mãos, declare isso. Se eu chorar, toda lágrima você. E se eu cair, e se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração. Me chama pra perto, me chama pra perto. Só se eu não
sinto só. Levanta as suas mãos, Deus está aqui nesse lugar. Levanta as suas mãos, deixa Deus aquietar a sua alma. Ei, escuta isso. Gideão, quando entrou no Jaboque, entrou covarde e saiu guerreiro. Ninguém que passa pela travessia permanece do mesmo jeito. Todos os homens que se encontraram com a face de Deus nunca mais permaneceram o mesmo. Ei, de pescador vira pregador, de mãe estéril vira mãe de profeta, de covarde, valente, corajoso, de estéreo, pai de multidão, de Jacó se torna Israel, Israel, Israel de Deus. Oh, levanta as suas mãos. Deus está mudando a sua história aqui. Deus está mudando identidades. Adore o nome de Jesus. Adore o nome de Jesus. Por favor, tem Jaboque aqui nessa manhã. Oremas. Levanta as suas mãos. Deixa Deus curar. 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 Sim. Xerebase. Orebasui que terebadarabas. Larga tudo por você. Mas eu sei que quando Ele está aí do seu lado, muitos se conhecem pelo seu passado, ao meu lado. muitos te conhecem pelas suas dores, me assegurando de que muitos se conhecem pelos seus pecados, mas muitos irão ver a mudança que eu estou fazendo na sua vida. Hoje eu estou te marcando para um novo tempo. Cura, cura. Oh, uma nova história, uma nova estação, um novo tempo. Oh, levanta as suas mãos. De que tudo vai ficar bem. As muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei. Tudo vai. O tempo não pode apagar as muitas águas Nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai. Declare isso. Imagina Jacó vivendo isso, voltando para sua família. E agora Jacó volta para sua família. Eu fico pensando os filhos olhando para Jacó mancando, dizendo: pai, o que aconteceu com você? E ele dizendo: agora meu nome não é mais Jacó. Eu estou mancando, mas nunca mais eu vou caminhar sem propósitos. Eu estou mancando, mas eu nunca mais vou caminhar sem identidade. Filho, eu estou mancando, mas existe uma nova história para nós, para a nossa família. Porque Deus pode te fazer mancar, mas nunca você vai caminhar sem propósito. Deus hoje está recalculando as rotas aqui. Isso é travessia. Travessia é o batismo. Quando o velho homem desce as águas batismais e ali você sepulta o seu velho homem. Aquilo é uma travessia entre o velho eu e agora a nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura se torna. Jaboque é um convite para a travessia. Algo precisa morrer hoje. Vamos lá, tem alguém comigo? Algo precisa morrer em Jaboque. Para atravessar, algo tem que ficar. Pastor, eu preciso mudar algo na minha vida. Eu preciso ser transformado. Eu preciso mudar o meu caráter, minha vida financeira, as minhas emoções. Hoje você não vai sair daqui do mesmo jeito. Hoje você não vai sair
sair daqui do mesmo jeito. Hoje, essa manhã, tem Jaboque te esperando aqui nesse altar. Hoje tem Jaboque te esperando aqui nesse altar. E eu não sei se você é essa pessoa que diz: pastor, eu quero viver essa travessia, eu quero viver algo novo. Se você deseja, sai do seu lugar, vem para esse altar, porque tem Jaboque te esperando aqui nessa manhã. Tem Jaboque te esperando aqui essa manhã. Oh, Rebasui, Oremae, Oremanaya Seketere Madarabas. Já tem crente corajoso. Já tem crente corajoso vindo aqui nesse altar. Onde são os crentes corajosos? É só quem quer mudar de vida. É só quem crê que o mundo espiritual está presente aqui nesse lugar. Tem Jaboque, tem Jaboque, tem mudança, tem transformação, tem mudança, tem transformação. Diga quem você é. Diga quem você é. Deixa Deus mudar você. Tem mudança, tem transformação, tem cura. Ancestral.